Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, mais uma vez, entrar aí na sua casa, estar com você para compartilhar a experiência e meditarmos na palavra, entendermos um assunto que é tão importante, né? Este assunto que hoje, né, é muito comentado, muito falado, muitos dão muitas versões, que eu tenho plena certeza, né, de que após, né, este vídeo você vai sair com certeza acrescentado algo na sua vida, no seu entendimento, no seu conhecimento. Então fique comigo até o final desse vídeo. Eu garanto a você que você vai entender coisas que talvez você não ouviu ainda por aí. Eu fico feliz por Deus ter nos dado entendimento de algumas coisas e eu quero compartilhar com você. Eu sou o pastor Bené Ferreira e fique comigo. Este é o seu canal Crescendo com a Palavra. E ficamos aqui para que você possa deixar aí o seu link, compartilhar o vídeo, se você gostou, deixar o seu joinha, para nos ajudar também a compartilhar muito mais a palavra do Senhor, que esse conteúdo com certeza é de muita importância. Esse conteúdo eu garanto para você que você não ouviu ele por aí em lugar nenhum, mas eu tire suas conclusões depois, deixa aí seus comentários, se gostou, se não gostou, fica à vontade. Então nosso assunto é exatamente sobre o número 666, como entendê-lo, como nós podemos entender e explicar o que diz ali aquele número 666, por que Deus escolheu, falou deste número, que seria o número que hoje nós entendemos como o número do mal, por que ele não escolheu outro nome? Você já parou, outro número, por que você já parou para pensar, por que não seria 667, 668, 555 ou outro número qualquer? Mas exatamente 666. Número na Bíblia tem significados, e o número 66 tem um, mas para a gente entender o significado deste número, temos que entender o número 7. Mas a passagem que remete a ele, né, está em Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 11 ao 18. Não vamos ler porque você pode acompanhar depois aí, vamos ler agora porque precisa ganhar tempo. Então nós vamos simplesmente, né, comentar. Ali fala, né, que o número viria dá pra gente entender que era uma pessoa ou eu já gravei um segundo vídeo, né, um vídeo anterior a esse que fala sobre o anticristo. Você pode estar entrando lá no canal e pesquisá-lo. É um assunto isso aqui vai dar sequência a ele. Então é o seguinte, né, o número 66, né, pra gente entendê-lo, que fala que havia um número, e esse número era um número de identificação, que quem recebesse esse sinal estaria, como nós podemos entender, condenado, né, por causa deste número. E alguns aí sugerem que seja um chip, um microchip botado na testa, ou seja, mas a Bíblia, a própria Bíblia, nos fornece entendimento de como interpretar a Bíblia. Essa é a regra. Não podemos interpretar a Bíblia de acordo com as nossas ideias, teorias, achismos. É a Bíblia que nos revela. E a Bíblia interpreta também esse número. Então nós vamos entender. Ali fala, né, que quem for sábio, entendido, calcule o número. E aí a gente muitos já fizeram cálculos com o número de várias autoridades, vários personagens que surgiram. E muitas vezes utilizam e acontece, né, que dá esse número de acordo com o número lá utilizado, uma matemática utilizada dá esse número. Mas o que significa isso? Ali diz calcule o número, que esse número, algumas bíblias, algumas traduções dizem número de homens e outras dizem número de um homem. Eu prefiro a de número de homem. Por que número de homem? Porque fica mais fácil para a gente entender e começar a chegar ao resultado desse número. Quando você fala o número de um homem, você pode calcular, você vai especular e não vai dar resultado nenhum. Mas quando você fala o número de homem, nós vamos entender que é um número que se entende segundo a matemática humana. Simplesmente é esse o entendimento, um número que se entende segundo a matemática humana. Eu não sou muito bom em matemática, mas posso dizer para você que é muito interessante estudarmos sobre esse número. Então vamos lá. Para entendermos sobre o número 666, necessariamente temos que entender o significado do 7. O número 66 é o número que se aproxima muito mais do 7. Se nós formos dar uma olhada na Bíblia, o número 7, ele tem muita referência que nos remete à plenitude de Deus, nos remete à majestade de Deus, a tudo aquilo que Deus está representado no número 7. No Apocalipse
tem várias referências falando acerca do número 7, o significado dele, atributos divinos. Então nós temos lá vários números em Apocalipse, várias vezes falando disso. Primeiramente aqui temos no Apocalipse capítulo 1, versículo 11, começa ali falando os números 7, como vários atributos, atribuindo a Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus. No Apocalipse capítulo 1 fala das 7 igrejas da Ásia, começando das 7 igrejas. No capítulo 1, versículo 11, né? Capítulo 1, versículo 13, fala dos 7 castiçais, esses castiçais de ouro, né? Que estariam diante do trono de Deus. No Apocalipse capítulo 1, versículo 16, fala sobre as 7 estrelas que estavam na mão de Jesus. Ali João viu 7 castiçais, e ali se levantou um semelhante ao Filho de Homem, e ali na sua mão estava ali 7 estrelas. E ali também em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, fala dos 7 selos, e sem contar a questão da religião judaica, que ela tinha como base o 7º dia, que era o sinal da aliança com eles. No 7º dia não podia fazer nada, porque era sinal de adoração a Deus. Então o sinal de adoração a Deus era o número 7, que era o 7º dia. Então por isso é que vem aí o entendimento do número 6, porque segundo a matemática, quem é matemático, os matemáticos aí, professor de matemática, me perdoem, porque não sou muito, né, não é minha área, né? Mas eu posso entender que na matemática existe uma operação chamada dízima periódica. E essa dízima periódica é um número, podemos dizer imperfeito, porque ele tem um número final, que esse número final ele não se resolve mais ele, você vai multiplicando ele ou dividindo ele, ele vai dar a mesma coisa, ele vai se repetindo o mesmo número do infinitamente. Então isso é dízima periódica. Então, no vídeo passado, falei exatamente, né, como a Bíblia fala, que a característica do anticristo seria exatamente a tentar imitar a Deus, ou utilizar da religião verdadeira exatamente para distorcer a verdade, porque esse é o propósito do inimigo, que é distorcer a verdade. E aí o número 66, ele vem inclusive lá em Apocalipse, nessa mesma passagem que nós lemos, que nós estamos nos referindo, Apocalipse 13, se refere a segunda besta que se levantou, e essa segunda besta, são duas, né? E a segunda é que nos interessa, porque ela é que nos remete, né, a tudo aquilo que viria de falsificação da verdadeira palavra, do verdadeiro entendimento da palavra. Então ali se levanta 2 chifres, e esses 2 chifres têm olhos, parecendo cordeiro, né? Mas falava como dragão, né? Ou seja, a questão do entendimento de falava como parecia cordeiro, ou seja, se remete à religião, a algo que na verdade é uma falsificação. Inclusive é este o grande assunto falado sobre a questão do anticristo, é a falsificação da verdade. Então ali aquele chifre, né, que levantava era uma aparência de cordeiro, mas por trás, na verdade, era uma falsidade, levava as pessoas para o inferno. Mas essa segunda besta também dava um número na mão ou na testa das pessoas. Então, voltando ao número, o número 666, ele é o mais próximo possível do 7. Então, como o inimigo sempre tenta tomar o lugar de Deus, ele tentaria tomar o lugar de Deus através de uma cópia, tentar fazer uma cópia daquilo que é a verdade, viver na falsidade, levar as pessoas a ver a falsidade. Mas o interessante é que isso seria falso, e o falso é representado pelo número, um número que jamais ele conseguirá ser perfeito igual a Deus. É o número mais próximo possível, poderia até se aproximar, mas jamais chegaria à perfeição. Então o diabo, ele dá sempre um jeito de enganar as pessoas, tentando falsificar alguma coisa. Então o número 7, ele é a base para entendermos o número 6, o número 666. E aí vem a dízima periódica, que aquilo ali é um sinal, um número que na verdade não é perfeito, né? Então ele não se divide mais, a partir daquele momento ele vai dar sempre uma repetição. Então essa é a característica, né? E ali também ele
coloca na mão, e aí o grande problema, né, que hoje nós temos, a grande dúvida é o que seria a tecnologia, tem um chip aí que muitos comentam sobre isso. Primeiramente, né, que como eu disse, a palavra interpreta a própria palavra. Então, como nós temos aqui a Bíblia, e ela é que nos fornece todo o objeto de estudo. Aí não vamos recorrer a livro de tal, fulano de tal, porque todos eles, para entender, tem que recorrer à Bíblia. Então é ela que nos fornece o verdadeiro entendimento daquilo que nós temos. E marca na Bíblia tem marcas como sinal de algo, e esse sinal de algo é importante nós recorrermos. O que significa algo? O que significa estas marcas? Então lá no Velho Testamento, né, é o que nos fornece como base para a gente entender mais ou menos o que quando a Bíblia estava se referindo a marcas, ou na mão, ou diante, alguma coisa colocada diante dos olhos, diante na testa, o que significava isso? Então temos algumas passagens muito importantes que está ali, depois você pode acompanhar. Eu não vou ler as passagens porque vai ficar muito longo o vídeo, aí hoje ninguém tem mais paciência de ver, ouvir, de assistir vídeos longos, né? Então vamos lá. Então em Êxodo no capítulo 3, versículos 5 ao 9, fala sobre a festa dos pães ázimos. E ali no último versículo, né, que é o versículo 9, fala exatamente de que aquilo seria como sinal na mão deles, diante da mão, e também diante da testa, para que eles pudessem estar vendo. Ou seja, eles teriam que praticar aquela festa como sinal de que eles saíram do Egito, foram libertos de lá, e aquela festa teria que ser praticada para a memória deles, nunca perder da memória o que eles viveram ali e que agora Deus os tinha libertado. E aquela festa seria sempre um memorial, e como se fosse uma marca, tanto na mão como um sinal diante dos seus olhos, que é a mesma expressão de marca na testa. Então, tem no próprio Êxodo, capítulo 13, versículo 13 ao 15, fala sobre a consagração dos primogênitos. E no final, versículo 16, fala usa a mesma expressão, que era como se fosse um sinal, ou seja, a consagração, o ato, a cerimônia da consagração dos primogênitos. Ali tinha um ritual que era feito, e ali era como um memorial diante deles, para que eles pudessem estar sempre recordando. E aí o sinal, como se fosse um sinal na mão. Por que a mão? Porque a mão é um sinal de que você está mais próximo de você e toda hora você está olhando aquilo ali. Então você na mão, sua mão é o que mais você utiliza do seu corpo, e toda hora você levanta ela e toda hora você está percebendo algo que está nela ali. Outra passagem também no Velho Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo do 6 ao 8, também, né, no Velho Testamento, né, fala também sobre essa mesma marca, quando Deus fala acerca da lei, que ele deveria ser lida. Você vê lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 8, que deveria ser lida, ensinada ao povo, e isso era para que isso seria como, e também fossem amarrados, partes desta lei na mão, para que eles sempre estivessem olhando e memorizando. Então, o que significa a marca ali, que se refere a Apocalipse, que era dada uma marca na mão para que ninguém pudesse comprar e nem vender? Essa marca, na verdade, a marca que nós vemos ali, tudo era algo, rituais, para que eles lembrassem, fossem ensinados. Então, a marca era exatamente isso, algo que fosse ensinados, doutrinados a um certo tipo de vivência, de convívio, ou seja, doutrinação, ensino, e que as pessoas nunca esquecessem daquilo. E aí, não comprasse e não vender. O que significa dinheiro, cartão de crédito, chip, que a pessoa agora vai colocar na mão? Tudo ali, Apocalipse é um livro metafórico, que é tudo ali por comparação, linguagem, figuradas. Então, se a gente for achar que aquilo ali vai ser uma marca colocada literalmente na testa ou na mão, a gente vai se perder no meio do livro e não vai entender que ele é uma linguagem figurada. Tudo ali é figurado, 7 animais, bestas com chifres, 2 cabeças, e animais assim, totalmente assim, coisas espantosas, que na verdade eram só figuras. E aí também o livro remete a essa figura. Então ali é esse entendimento, né, de que a 666, ele era colocado porque era
um ensinamento que passaria para todo mundo, tornaria-se universal aquela religião ou aquela doutrina. E qual é a característica e a coisa mais que o diabo trabalha? É para desviar as pessoas da verdade, do verdadeiro ensino da palavra. Fazendo isso, ele vai enganar, inclusive esta a qualificação que Jesus deu a ele, que era, ele é o pai da mentira. O pai da mentira, o que a mentira remete? Enganar as pessoas, levá-las a viver uma vida completamente distorcida da verdade. Então, que possamos estar cada vez mais voltados para o verdadeiro propósito de Deus, que é manter-nos na palavra. Há ensinos por aí que levam as pessoas a viverem completamente distanciadas da palavra, substituem a palavra de Deus por mitos, por heresias, por idolatria, trocam o nome de Jesus por um nome de homens mortos que já morreram, como se isso fosse algo que pudesse dar vida, pudesse dar salvação, pudesse responder alguém, mas nós sabemos que não. Então é este propósito do diabo, trocar a verdadeira adoração, aquele que verdadeiramente morreu em nosso favor, para levar-nos a viver em prol de outro nome, em prol de outras pessoas, porque quando nós não servimos a Jesus da forma que Ele é, nós esquecemos de nos santificar da forma que Ele quer. Ou seja, repetindo, quando nós não servimos a Jesus da forma que Ele é, nós nos esquecemos de nos santificar da forma que Ele quer. Então esse é o propósito do diabo, desviar as pessoas da santidade. Trocam a santidade simplesmente por algo inexistente. Santidade na palavra é afastar-se do pecado. Então a Bíblia se refere àqueles que andam na palavra como santos, afastados do pecado. E aí as pessoas esquecem desse termos para exatamente não viver a santidade. Então, que Deus possa estar iluminando a mente do nosso entendimento e voltando-nos a entender que verdadeiramente somente viver na palavra. Então, você entendeu um pouquinho daquilo que significa o número 666. Então, não vou dizer para você minha opinião aqui, porque seria antiético da minha parte. Nós sabemos que até o próprio Jesus teve bastante cuidado quando ele relatou acerca daquilo que viria. Por que Jesus relatou o livro de Apocalipse como figuras? Porque exatamente naquela época já existia início desse movimento que Jesus está falando ali todo no livro. Então ele teve cuidado de falar linguagens exatamente porque não importa para que alguém saber detalhadamente desses detalhes ou não, o importante é ele viver em santidade. O que nós não podemos é esquecer da santidade. Nós sabemos que a obra do inimigo não é para fazer ninguém esquecer de Deus, porque ele mesmo sabe que Deus existe. A obra dele é para nos desviar da verdadeira palavra, é para nos desviar do verdadeiro ensino, é para nos levar a viver à distância de Deus. Então, que você possa entender agora o significado do número 666, que na verdade é uma cópia, tentar chegar à perfeição de Deus, utilizando-se daquilo que é de Deus, mas jamais chegará à perfeição, porque só um é perfeito, só um jamais conseguirá ser copiado, jamais alguém conseguirá chegar ao nível da majestade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, abençoe mais vidas, nos ajude também a estar alcançando mais vidas de acordo com a sua inscrição aí, é que o YouTube vai poder também entender que o pessoal está gostando do vídeo e vai recomendá-lo. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Cristo e até o próximo.